Afinal de contas, o que são os deuses? Nós precisamos lembrar que o mito, ele possui uma linguagem simbólica. Portanto, às vezes a dificuldade que nós encontramos em compreender um determinado tema mítico é a mesma que encontramos ao consultar um oráculo, que hoje não existe mais essa possibilidade, né? Mas ao jogar I Ching ou ao tentar interpretar os sonhos. Todos esses exemplos que eu acabei de dar, eles trabalham com uma linguagem simbólica. Símbolo é uma palavra também muito grega. Símbolon vem do verbo símbalo, que significa, entre outras coisas, reunir. O símbolo era um objeto que era cortado em dois, cuja união, a reunião de um objeto separado, era o símbolo. Isso, por exemplo, era muito usado, o símbolon, como contrassenha de hospitalidade. Alguém, supondo eu como uma grega antiga, se hospedava na minha casa. Aí eu quebrava um pedaço de cerâmica, ficava com a metade, entregava a outra metade para o meu hóspede, dizendo o seguinte: estamos unidos pela lei da hospitalidade. No futuro próximo, eu posso ir na terra, na cidade desse meu atual hóspede e também desejar ser hospedado por ele. Tudo bem, esse meu hóspede vai me conhecer porque ele esteve na minha casa, mas supondo que vá um filho meu, um parente meu, alguém que eu gostaria que fosse recebido por ele, eu dou esse pedaço da cerâmica, a pessoa chega na casa desse meu hóspede e fala: estou aqui em nome da Cristina, ela me pediu para que mostrasse esse símbolo. Aí as duas partes eram reunidas e o laço de hospitalidade era reconsiderado, era atualizado. O símbolo, assim como a sua própria etimologia revela, ele sempre joga para além do seu significado imediato. O símbolo não é apenas, por exemplo, dois pedaços de cerâmica reunidos, mas ele envolve nesse ato todo um código de hospitalidade que estava sob a proteção de Zeus Quissênios. Então, para entendermos um tema mítico, nós precisamos entender os símbolos que existem naquela determinada narrativa mítica. Dentro disso, como que a gente pode falar dos deuses? Eu diria que os deuses são nomes, portafólios de poderes atribuídos para dar conta de forças, de poderes que os gregos sentiam como transcendentes. E o que significa isso? É aquele mesmo exemplo que eu dei anteriormente com relação às musas. São poderes que um homem antigo, arcaico, sentia intuitivamente que tinha controle sobre ele e não ele o controlava. Esses poderes transcendentes e tão significativos foram nomeados deuses. E os deuses, eles contam sobre realidades, seja da natureza, do cosmos, como realidades internas psíquicas, que de uma forma concreta são forças denominadas deuses. Por exemplo, a nossa querida áurea deusa Afrodite. É um nome concreto que eles davam para a paixão. Sabe, para aquela força que te acomete nas vísceras e faz você, de certa forma, enlouquecer? Isso, para a gente chama de paixão. Mas os gregos chamavam concretamente de Afrodite. E essa divindade tinha toda uma história, toda uma especificidade. E ao compreender essa história, o que significa seu nome, de quem ela é filha, de quem ela é amante, tudo isso conta um pouco simbolicamente sobre essa força que os gregos chamavam de deuses.